Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de uma breve passagem pelo segundo livro das Crônicas, nós voltamos a ler o livro dos Reis, agora o segundo livro dos Reis. E vamos acompanhando essa história de sofrimento do povo de Israel. Aqui também a interpretação pelo fato acontecido da deportação, da perda de vidas, do sofrimento, é atribuída à infidelidade do povo de Israel. Na verdade, é uma necessidade do autor sacro do Antigo Testamento de buscar ler a história e dizer assim: isso aconteceu por causa da infidelidade do povo, não foi Deus que falhou. Veja bem, quando nós lemos a palavra de Deus, e isso é aquilo que se pretende com a Lectio Divina, não basta fazer um curso, não basta escutar que alguém nos fale da palavra de Deus, mas esta palavra de Deus, para ser palavra de Deus que traz salvação, ela deve incidir sobre a minha vida. O leitor deve fazer parte da história da salvação. Não é como outro livro que a gente lê, conhece história, isso não basta. Mas a palavra de Deus deve ser para mim uma atualização da minha história de salvação. O lugar por excelência onde se faz isso é na liturgia, mas existe uma outra prática salutar que a igreja tem recomendado constantemente, sobretudo nos últimos papas, a insistência sobre a Lectio Divina. Se nós pegarmos, por exemplo, o magistério de João Paulo II, de Bento XVI, de Papa Francisco, todos têm insistido muito nisso, que é um modo de ler a palavra de Deus aonde eu busco identificar a minha vida nessa palavra e busco então ler a minha história a partir de uma história de salvação. O que acontece então na leitura de ontem, como a de hoje também, é que o autor sacro descreve a história de sofrimento do seu povo e então busca dizer o porquê que isso aconteceu. E ele vai dizer: aconteceu esse sofrimento porque o povo de Israel foi infiel. Então Deus está punindo o seu povo. Como já dizia ontem, aqui falta uma dimensão que é aquela cristã, de que Deus não está empenhado em castigar o seu povo. Mas tem uma outra coisa que nós não podemos renunciar, que cada vez que o sofrimento ou a alegria, qualquer situação na nossa vida, qualquer coisa que acontece, nós não podemos chegar à solução banal, não cristã, de dizer isso é um castigo de Deus. Mas eu devo me colocar a pergunta fundamental: a que conversão eu sou chamado? Como sou chamado a agir? Em língua inglesa, eles têm uma abreviação que é muitas vezes usado em chaveiro, nas casas, em quadro, que faz a pergunta: o que Jesus faria? What would Jesus do? O que Jesus faria? Então, em cada situação da nossa vida, essa é a pergunta fundamental, porque isso ajuda a ler e reler constantemente, revisitar a nossa história e não somente viver a cada dia como quem é empurrado pela história, quem não tem a história da própria vida na mão. Isso é a arte do discernimento. Isso nós, se o fazemos, nós crescemos no caminho de espiritualidade. E é hora que você faça isso por você, sempre entender sempre que alguém decida a sua vida, que alguém se confronte com Deus para te dar resposta, mas Deus te dá a graça e que você, em um caminho de fé, em fazendo isso, se torna uma pessoa amadurecida. Então, o autor sacro hoje nos conta o que aconteceu quando Salmanasar era rei da Assíria. Então, eles chegam na Samaria, sitiam a Samaria por 3 anos e deportam os habitantes de Israel. Ficou Israel porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Então ele vai dizer que esse sofrimento acontece por causa do pecado. Então é aquela história de Samaria já anunciada antes e que, de fato, Samaria nunca mais vai se reerguer. Então adoraram outros deuses, assimilaram costumes e leis introduzidas pelos povos pagãos. E por meio dos profetas, Deus tinha falado para Israel: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, desprezaram as suas leis e a aliança,
e continuaram no pecado. Então o Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel, rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Esta aqui é a esperança com a qual se conclui o texto de hoje. A tribo de Judá permanece. A tribo de Judá é a tribo da qual pertence Davi. É a tribo da qual vai nascer o Messias, o Salvador. Então permanece a esperança porque Deus é fiel à sua aliança. O salmista, o Salmo 59, vai dizer assim: rejeitastes, ó Deus, vosso povo. Vós estáveis irados, voltai-vos. É uma súplica ao Senhor que volte a dar atenção ao seu povo no meio do sofrimento, porque o sofrimento do povo de Israel é considerado como um abandono por parte de Deus. Duramente provastes o povo e um vinho atordoante dos destes. Se vós, Deus, rejeitais vosso povo e não mais conduzis nossas tropas, dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas e Ele vai esmagar o opressor. Então, sobretudo a última parte tem esse aceno de esperança. O Senhor vai se voltar para o seu povo. O Senhor vai voltar, vai reforçar o seu povo e com Deus nós faremos grandes coisas. A aclamação ao Evangelho de hoje: a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Depois de ter exortado sobre a necessidade de uma relação sã, sadia com os bens materiais, hoje nós temos a conclusão do Sermão da Montanha, onde o Senhor vai dar conselhos, sobretudo, da nossa relação com os outros. Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento, com a mesma medida com que julgardes. Porque observas o cisco do olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Então, o Senhor nos pede aqui, não de nós não termos capacidade crítica, mas é uma coisa ainda mais desafiante. Temos a capacidade crítica, mas de agirmos com misericórdia. Não pede que sejamos ingênuos e ignorantes, mas que não usemos a nossa capacidade crítica para destruir o irmão, para não apreciarmos os dons que o irmão tem. E vai nos advertir de um perigo que ronda sempre a nossa vida, que é aquele de sermos o crítico que vê o defeito do outro, e Jesus vai dizer muito menor do que o nosso, porque no olho do irmão é um cisco, mas no nosso olho é uma trave. Então, continua. Como você com uma trave no olho vai dizer: deixa-me tirar o cisco do teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Caríssimos, sejamos honestos. Nós muitas vezes fazemos um caminho de fé, escutamos a palavra de Deus com a intenção de converter os outros. E, na verdade, a palavra de Deus que nós escutamos, ela primeiramente deve ser instrumento para a minha conversão. Deve transformar o meu coração de pedra em um coração de carne. Se nós nos empenharmos nisso, se nós de fato começarmos a considerar a nossa vida, a olhar o nosso proceder, vamos nos aperceber que temos tanta coisa para mudar, para trabalhar em nós, e que isso cada um somente pode fazer para si, no sentido que quem pode me ajudar mais no meu caminho de conversão, a colaborar com a graça de Deus, sou eu mesmo para mim. Sou eu que conheço aquilo que as pessoas muitas vezes não veem, que está escondido no fundo do meu coração. Quem pode fazer isso sou eu. Ora, caríssimos, se nós nos empenharmos com isso, nós vamos ver que não vai sobrar tanto tempo para nos preocuparmos com a vida dos outros. Tantas vezes, as pessoas, mesmo aquelas de igreja, grande parte do seu tempo, da sua vida, é escutar a palavra de Deus para que o outro mude, para que a pessoa da minha família, para que o meu cônjuge mude, meu filho, meus pais, meu colega, as pessoas que se transformem. A preocupação do caminho de conversão deve ser outra, para que o Evangelho de Deus seja escutado na minha vida e seja instrumento da minha transformação, da minha conversão.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.